Era o aniversário de 42 anos do meu marido, e a casa estava cheia das pessoas que ele mais queria impressionar. Otávio bateu a taça com a faca e todo mundo se calou para ouvir o discurso dele. Ele me chamou para perto, passou o braço na minha cintura e olhou para a sala inteira com aquele sorriso de homem que tem tudo. "Eu sou um cara de sorte", ele disse. "Tenho a melhor esposa do mundo." As pessoas aplaudiram. E foi aí que eu peguei a taça da mão dele, dei um passo à frente e disse: "Deixa que o agradecimento dessa noite quem faz sou eu." Ele riu, achando que era brincadeira. Eu peguei o controle daquela TV enorme da sala, a que ele fazia questão de mostrar para todo mundo, e liguei. Antes eu preparei uma coisa, para todo mundo ver. Otávio parou de rir. "Vanessa, o que é isso?" A tela acendeu. A primeira imagem apareceu e eu vi o sangue sumir do rosto dele em tempo real. "Desliga", ele disse baixinho só pra mim. Depois mais alto. "Desliga isso, Vanessa. Agora." Mas eu não desliguei. Do outro lado da sala, uma convidada largou o copo na mesa sem terminar. Era a professora da minha filha, e foi a primeira a entender o que estava acontecendo. Talvez porque tivesse mais a perder ali do que qualquer um. Quando a segunda imagem apareceu, ela ficou branca. E a minha cunhada, a irmã do Otávio, que tinha organizado a festa inteira, se levantou tão rápido que derrubou a taça no chão. O vidro estourou no silêncio, e todo mundo se virou para ela. Otávio veio na minha direção. Eu nem me mexi, porque o que estava prestes a aparecer naquela tela ia acabar com ele na frente de cada pessoa que ele amava impressionar. Mas para você entender como eu cheguei até essa noite, com a mão firme no controle e o coração batendo devagar, eu preciso voltar. Pro dia em que tudo começou. Meu nome é Vanessa, tenho 38 anos e moro em Campo Grande. Eu trabalho num banco na área que cuida de fraude, e o meu serviço é mais simples do que o nome assusta. Eu passo o dia olhando para um monte de número e achando a mentira escondida no meio deles. Um valor que sai e não volta. Uma empresa que recebe e não entrega nada. Um dinheiro que some sem deixar rastro. As pessoas acham que dá para enterrar dinheiro fundo demais para alguém ver. O meu trabalho, faz 15 anos, é provar que não dá. Eu sou boa nisso. O que eu nunca imaginei é que um dia eu ia precisar virar esse olho para dentro da minha própria casa e descobrir que a maior mentira da minha vida estava bem debaixo do meu nariz. Eu conheci o Otávio aos 26 anos, num jantar de trabalho. Ele era o sócio mais novo de uma empresa, o que sorria para todo mundo e sabia o nome de cada garçom. Quando me viu sozinha num canto, sentou do meu lado e disse: "Você é a única pessoa nesta festa que parece estar trabalhando." Eu respondi sem levantar os olhos. "E você é o único que parece estar atrapalhando." Ele riu alto. No fim da noite, eu já tinha dado o meu telefone. Otávio era fácil de amar. Atencioso, engraçado, do tipo que enche a casa de gente e faz todo mundo se sentir importante. Eu era o contrário. Caladona, cuidadosa, gostava de planilha e de silêncio. A gente se completava, ou pelo menos era o que eu pensava. Casamos 1 ano e meio depois. A construtora dele cresceu, eu construí a minha carreira e a vida foi ficando confortável do jeito que a gente sonhou. Um apartamento bom, viagens nas férias, uma rotina tranquila. Eu cuidava das contas da casa, ele cuidava de fazer a vida parecer uma festa. Quando a Manuela nasceu, eu achei que não dava para ser mais feliz. O Otávio chorou na maternidade. Dizia para todo mundo que era o homem mais sortudo do planeta. E a Manu cresceu sendo a coisa mais doce do mundo, com os olhos do pai e a teimosia minha. A vida seguiu assim por 12 anos. Boa, tranquila, sem susto. Até o ano em que a Manu trocou de turma na escola. A professora nova se chamava Priscila. Jovem, simpática, daquelas que os pais adoram. A Manu chegou empolgada em casa no primeiro dia, dizendo que tinha ganhado a melhor professora da escola. E eu fiquei feliz, porque toda mãe quer ouvir que a filha caiu em boas mãos. Conheci a Priscila numa reunião de pais. Foi uma reunião comum. Ela se apresentou para a turma, falou do plano do ano e elogiou a Manu. Eu gostei dela e saí de lá tranquila, achando que a minha filha estava em boas mãos. Quando cheguei, contei pro Otávio que tinha gostado da professora. Ele estava no celular e respondeu sem levantar os olhos. Que ótimo! Criança feliz, pais felizes. E foi isso. Nessa época, eu estranhei uma coisa. O Otávio começou a ficar presente na escola. Antes, ele mal sabia o horário. De repente, queria levar a Manu de manhã, buscar à tarde, ir nas reuniões, nas festinhas. Chegava em casa contando as novidades da escola, o que a professora tinha dito, como a Manu tinha ido na prova. "Tô querendo aproveitar mais ela", ele dizia. "Elas crescem rápido, né?"
E eu achei lindo. Até me senti meio culpada por ele estar mais presente que eu naquele período. A primeira rachadura apareceu numa tarde, e era tão pequena que eu quase deixei passar. O Otávio ia buscar a Manu e voltava sempre tarde. Quando eu perguntava por quê, ele dizia que tinham ido tomar sorvete, dar uma volta no parque. Uma noite, dando banho na Manu, eu perguntei sem pensar: "Foi gostoso o sorvete com o papai hoje?" Ela me olhou confusa, com a esponja na mão. "Que sorvete, mamãe?" O papai foi conversar com a tia Priscila, eu fiquei brincando no celular dele, e depois a gente veio direto pra casa. A tia Priscila. Eu continuei passando o shampoo no cabelo dela como se nada tivesse acontecido, mas aquele tia Priscila ficou comigo a noite inteira, deitada no escuro, rodando na cabeça. No fim, eu falei comigo mesma pra parar. Professora e pai conversam, é normal. Eu estava cansada, vendo coisa onde não tinha, mas não parou por aí. Foi num domingo, mexendo nas contas no fim do mês como eu sempre fazia, que apareceram 2 saídas que eu não reconheci. 2 empresas que eu nunca tinha ouvido falar. Uma se chamava PV Consultoria, a outra, Arc & Decor, de design de interiores. As 2 recebendo valores altos todo mês. Otávio nunca mexia em dinheiro sem me contar. Era o nosso combinado, eu cuidava das contas. Peguei o telefone e liguei pra ele, que estava na rua. "Amor, que empresas são essas? PV Consultoria e Arc & Decor." Teve um silêncio do outro lado. Curto, mas teve. Eu conheço o silêncio. "Ah, é coisa da obra. Consultoria e a parte de decoração de um projeto novo. Depois eu te explico, tô dirigindo." E desligou. Eu fiquei com o celular morto na mão, olhando pra tela apagada. Em todos esses anos de casamento, o Otávio nunca tinha desligado o telefone na minha cara. Foi pequeno, mas me deixou um aperto no peito que não passou. E foi mais ou menos aí que ele começou a falar de mim de um jeito diferente. Reparava em coisas que nunca tinham sido problema. "Você tá nervosa demais ultimamente. Você anda estressada, a Manu sente isso, sabia? Você tá esquecendo as coisas, amor. Talvez você devesse se cuidar." No começo eu nem liguei, mas com o tempo comecei a me sentir estranha dentro da minha própria casa. Como se de uma hora pra outra eu tivesse virado o problema. Como se eu devesse uma explicação só por existir. E aí ele levou isso pra fora de casa. Começou a dizer essas coisas na frente dos outros. Na frente da minha sogra, da irmã dele, dos amigos. Numa reunião da escola, com a sala cheia de pais, ele soltou rindo: "A Vanessa anda meio cabeça nas nuvens, né? Esqueceu até de assinar a autorização da Manu." A sala achou graça. Eu até ri junto pra não fazer feio. Mas por dentro travei, porque eu tinha assinado aquela autorização. Eu lembrava direitinho. E ele sabia. Aquela história ele inventou de propósito, na frente de todo mundo. Aquela noite foi a primeira que eu passei sem dormir. Porque não era mais uma coincidência aqui, outra ali. Era o chão da minha casa mudando de lugar bem devagar. E eu sendo a última a perceber. Foi nessa época também que a Bruna, a irmã do Otávio, começou a me chamar pra almoçar. Durante todos esses anos, a Bruna mal tinha conversado comigo e de repente queria almoçar comigo todo sábado. E nesses almoços ela perguntava muito dos meus horários, de quando eu viajava a trabalho, do que eu fazia no fim de semana. Na hora eu achei que ela só estava tentando se aproximar e demorei pra entender que aquelas perguntas tinham um motivo. O que me fez parar de fingir veio numa terça-noite. O celular do Otávio começou a tocar em cima da mesa enquanto ele tomava banho. Eu não sou de mexer no telefone dele, nunca fui, mas o nome na tela me prendeu no lugar. Priscila, escola. Era quase meia-noite. Eu fiquei olhando aquele nome piscando sem encostar, com o coração apertado, pensando que professora nenhuma liga pro pai de um aluno quase meia-noite. Não atendi, não toquei, só fiquei ali vendo o telefone tocar até parar sozinho. E quando ele saiu do banho e viu a chamada perdida, ele fez uma coisa que respondeu a minha pergunta inteira sem dizer nada. Apagou a notificação na minha frente, virou o celular com a tela pra baixo e falou, casual demais: "Essa escola não para de mandar mensagem, viu?" Nessa noite eu decidi investigar. Eu passo a vida descobrindo o que escondem no meio dos números. Estava na hora de descobrir o que estava acontecendo dentro da minha própria casa. Marquei um café com a Sônia. Ela tinha sido a minha chefe quando eu comecei, hoje aposentada, e era a pessoa mais afiada que eu conhecia. A gente sentou e eu contei tudo. O tempo que não fechava, as 2 empresas, a ligação de madrugada, o jeito que o Otávio andava me pintando de louca pros outros. Ela me ouviu até o fim, sem interromper uma vez. Depois mexeu o café devagar e me fez uma pergunta que eu não esperava. "Vanessa, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse seu marido, ele tá te fazendo de boba ou ele tá te preparando alguma cilada?" "Como assim?"
Tem homem que trai e esconde. Esse some com mensagem, com perfume, com horário, mas o seu tá fazendo o contrário. Ele tá te pintando de instável na frente das pessoas. Tá tirando dinheiro do teu radar. Isso não é homem escondendo um caso, querida. Isso é homem construindo uma história. Eu senti um arrepio subir pela nuca. Que história? Ela me olhou por cima dos óculos, séria. Não sei ainda. Mas se eu fosse você, eu descobria rápido. Porque quem prepara o terreno desse jeito não tá pensando em ir embora. Tá pensando em ficar com tudo. Ficar com tudo. Eu fui pra casa com aquela frase batendo na cabeça o caminho inteiro. Comecei pelo que eu entendo melhor. O dinheiro. Eu montei uma planilha com tudo o que tinha saído para aquelas 2 empresas nos últimos 2 anos. E quando coloquei tudo junto, o tamanho me assustou. Era uma fortuna saindo do nosso patrimônio, pouco a pouco, espalhada no meio das despesas da construtora para eu não sentir o nível baixar. Aquilo não era um caso pago no escondido. Era ele esvaziando o que a gente tinha, devagar, para que no dia em que tudo viesse à tona, sobrasse o mínimo para dividir comigo. Ele não estava só me traindo. Estava me roubando, com tempo e paciência. Fui atrás de quem estava por trás daquelas empresas. A Ark & Decor, a de decoração, tinha um nome de sócia no registro. E quando eu li, eu travei. Era a Bruna, a minha cunhada. E aí, tudo veio de uma vez. Os almoços, as perguntas sobre os meus horários. Não era amizade nenhuma. Ela estava me mantendo ocupada e de olho em tudo o que eu fazia. A irmã do meu marido, sentada na minha frente todo sábado sorrindo, estava recebendo o dinheiro que sumia da minha casa. A PV Consultoria, essa eu não consegui ligar a ninguém. Ficou ali, um nome solto na planilha, me incomodando. Eu ainda não sabia que aquelas 2 letras iam ser a parte que mais ia doer. Eu precisava ver com os meus próprios olhos. Aquelas tardes de sábado em que ele dizia que ia resolver pendência na obra, nunca tinham fechado para mim. Então, no sábado seguinte, quando ele saiu, eu fui atrás, de longe, com o coração na boca, me sentindo ridícula de estar seguindo o próprio marido. Mas fui. Ele não foi para a obra. Atravessou a cidade e parou numa rua de casas, num bairro que eu não conhecia. Estacionou em frente a uma delas, desceu, tirou uma chave do bolso e abriu o portão como quem chega em casa. Eu encostei o carro um pouco mais atrás, do outro lado da rua, e fiquei ali sem conseguir respirar direito. Talvez fosse casa de cliente, eu pensei. Talvez fosse coisa de obra mesmo. Eu inventei umas 3 desculpas, agarrada no volante, olhando para aquele portão fechado, ainda implorando por uma explicação que me deixasse ir para casa fingindo que não vi. Uns 20 minutos depois, um carro de entrega parou na frente. O entregador tocou, esperou, e quem abriu a porta foi ela, a Priscila. Descalça, de roupa de ficar em casa, assinando o recibo na soleira como quem faz aquilo todo dia. Do jeito de quem mora ali. Com ela ainda parada na porta, eu peguei o celular e fotografei. O carro do Otávio na frente, o número na fachada, a Priscila recebendo a entrega, e as minhas mãos tremendo tanto que eu tive que tirar a foto 2 vezes para não sair borrada. E foi olhando para ela ali, na minha tela, que tudo se juntou. PV. Priscila. As iniciais que tinham ficado soltas na minha planilha tinham nome agora, e o nome estava descalço na porta daquela casa. Quando ela fechou a porta e a rua ficou vazia de novo, eu finalmente deixei o choro vir. Ali mesmo, no carro, com a testa encostada no volante, eu chorei tudo o que tinha segurado nos últimos meses, porque não dava mais para fingir que era outra coisa. Faltava entender só uma coisa, que não me saía da cabeça. Por que justo a escola da minha filha? E essa resposta veio sem eu nem estar procurando. Uns dias depois, eu cheguei mais cedo para buscar a Manu. A dona Aparecida, a secretária, era das que conversam por conversar. Eu sentei para esperar a aula acabar, a gente começou a bater papo e, em algum momento, eu comentei que a Manu estava amando a professora nova. Ah, a Priscila, né? Querida. Ela balançou a cabeça. Entrou bem na hora. A professora antiga da turma saiu de licença no meio do ano e a gente ficou correndo atrás de alguém. E acharam rápido? Eu perguntei, só de curiosa. Foi indicação, minha filha. Recomendada. A dona Aparecida deu de ombros. Pelo seu marido, aliás. Ele falou tão bem dela que o diretor nem pensou 2 vezes. Eu fiquei parada. Pelo meu marido? Foi. Disse que conhecia ela de outro lugar, que era ótima profissional. Ela sorriu, achando que estava me dando uma boa notícia. Sorte da escola, né? Professora boa não se acha fácil. Eu sorri pra ela. Por dentro, gelei, porque ali eu entendi a última peça. Ele tinha colocado a Priscila na escola da nossa filha. Não foi acaso. Ele indicou a amante para dar aula para Manu,
para ter um motivo de estar perto dela todo dia, na frente de todo mundo, parecendo o pai mais dedicado do mundo. E eu, lá atrás, achando lindo ele querer buscar a filha na escola. Mas ainda tinha uma coisa que não fazia sentido. Por que ele me pintava de louca na frente dos outros? Traição a pessoa esconde. Aquilo ele fazia questão de mostrar. E a resposta eu achei por acaso, numa noite qualquer. Ele entrou no banho e eu lembrei que tinha deixado o meu carregador no trabalho. O da Manu vivia sumido, então desci para pegar o que ficava no carro dele. Abri a porta, mexi no porta-luvas e a minha mão esbarrou numa pasta que eu nunca tinha visto ali. Eu abri achando que era papelada de obra. Não era. Era uma petição com o nome de um advogado que não era o nosso, pedindo a guarda da Manuela. E no meio do texto, palavra por palavra, ele me descrevia: mãe instável, esquecida, emocionalmente ausente, incapaz de garantir uma rotina segura à criança. Eu fiquei de pé naquela garagem com a pasta na mão, ouvindo o chuveiro ligado lá em cima, e foi lendo aquilo que a ficha caiu de vez. Aquelas palavras do papel eram as mesmas que eu vinha ouvindo dele, em voz alta, na frente de todo mundo, havia meses. Ele não estava reclamando de mim, estava juntando testemunha. Cada comentário na frente da sogra, da escola, dos amigos, era para encher esse documento. Eu tinha pouco tempo, fotografei tudo, página por página, com o ouvido grudado no barulho da água lá em cima, e devolvi a pasta no porta-luvas exatamente como estava. Peguei o carregador e subi. Ele saiu do banho secando o cabelo. Achou o carregador? Achei, eu disse, e levantei na mão. E ali, naquele quarto, a armação inteira se encaixou na minha frente. Os comentários me chamando de louca, juntando testemunha. A professora dentro da escola pronta para jurar que a mãe era ausente e o pai era presente. A irmã anotando os meus horários e me prendendo nos almoços. O dinheiro saindo para eu não ter com o que brigar depois. Ele não queria só a Priscila. Ele queria me apagar da história inteira. Ficar com a casa, com o dinheiro, com a imagem de pai exemplar. E levar a Manu junto. E faltava só uma assinatura minha para fechar tudo. Aqueles papéis que ele andava me empurrando havia semanas. Sempre com pressa, sempre pedindo para eu assinar sem ler, dizendo que era coisa do banco. Era ali que ele ia me tirar do patrimônio, com a minha própria mão. A Sônia tinha acertado em cheio. Não era ir embora. Era ficar com tudo. E o tudo dele incluía a minha filha. Naquela mesma noite, na mesa de jantar, eu olhei para ele cortando a carne, tranquilo, falando da obra como se a nossa vida fosse real. E eu entendi uma coisa: se eu explodisse ali, ele ganhava. Bastava eu fazer uma cena para ele apontar o dedo e dizer para todo mundo: tá vendo? Eu falei que ela não estava bem. Então eu engoli, servi o jantar, ouvi as piadas dele, dei boa noite para Manu e continuei o que tinha começado em silêncio. Os tais papéis ele continuou me trazendo. Eu pegava, dizia que ia ler com calma e nunca devolvia assinado. Inventava que tinha esquecido, que ia ver no fim de semana, que estava sem óculos. Ele achava que era distração minha. Cada dia que eu empurrava com a barriga era um dia a mais que eu tinha para terminar de descobrir tudo. Procurei a melhor advogada de família que a Sônia conhecia. Levei tudo. As 2 empresas e cada valor que saiu, o nome da Bruna na decoração, as fotos da casa e da Priscila na porta, a indicação dela para a escola. E no meio de tudo, a prova que mais doía de olhar. As fotos da petição me chamando de mãe instável. A advogada olhou tudo em silêncio e depois tirou os óculos. Vanessa, isso aqui não é só traição. É fraude. E é uma armação para te tirar a guarda. Com esse material, a história inteira se inverte. Quem corre o risco de perder a filha agora é ele. A advogada deixou o divórcio pronto e o pedido de bloqueio dos bens engatilhado, esperando só a minha ordem para acionar. Eu guardei cópia de tudo num lugar seguro, longe de casa. E então me veio a pergunta: onde e como ele ia descobrir que o jogo tinha virado? Foi aí que eu lembrei do aniversário dele. 42 anos. A Bruna já estava organizando a festa. A casa cheia, os amigos, os sócios, a família toda. E ele tinha feito questão de convidar a professora querida da Manuela, para ela ver como a gente valoriza a educação. Ele disse todo orgulhoso. E eu pensei, é ali. Na frente de todas as pessoas que ele passou a vida querendo impressionar. Esse homem vivia para ser admirado. Tirar a admiração dele na frente de todo mundo era tirar o chão. Aí o resto se encaixou sozinho na minha cabeça. Pedi para a advogada acionar o bloqueio dos bens na véspera da festa, nem um dia antes. Era pouco tempo para ele perceber, mas o suficiente para a justiça travar tudo. Quando ele subisse naquele palco para fazer discurso de homem que tem tudo, já não ia ter mais nada.
Ele só não sabia ainda. Eu sorri e disse que achava a festa uma ótima ideia. Combinei com uma amiga de deixar a Manu dormindo na casa dela naquela noite, pra festa de adulto não cansar a menina. A Manu não precisava ver o que eu ia mostrar. No dia da festa, enquanto a Bruna recebia os convidados e o Otávio passava de grupo em grupo apertando mão, eu me arrumei com calma no nosso quarto. Coloquei o vestido que ele gostava, botei a pasta com tudo dentro da bolsa. Desci a escada sorrindo pros convidados, beijei o rosto da minha sogra, brindei com os sócios dele. Por fora, eu era a esposa orgulhosa da festa. Por dentro, eu esperava só a hora do discurso. Foi assim que eu cheguei naquela noite, com o controle da TV na mão. A primeira imagem que apareceu na tela não era uma foto de traição. Era o documento em que ele pedia a guarda da nossa filha, me chamando de mãe instável. Eu li em voz alta, devagar, para cada convidado daquela sala ouvir. Muitos de vocês ouviram o meu marido dizer que eu andava esquecida, nervosa, distraída, que eu não estava bem. O que vocês não sabiam é que ele estava colocando isso por escrito, para me tirar a minha filha. O silêncio da sala virou outra coisa, mais pesado. Aí eu passei para a segunda imagem. O carro do Otávio parado na frente de uma casa e a Priscila na porta. Uma casa paga com o dinheiro que sumia da nossa família todo mês. Foi quando a professora largou o copo de vez e ficou branca. A professora de honra dessa festa, eu disse sem levantar a voz, não entrou na escola da minha filha por acaso. Foi o meu marido que indicou ela. Para ter a amante por perto todo dia e ainda parecer o pai mais dedicado do mundo. E então a última tela. O caminho do dinheiro, as empresas de fachada e o nome da Bruna no meio de tudo. Foi aí que a minha cunhada se levantou de um salto e derrubou a taça. Senta, Bruna, eu disse. Você vai querer estar sentada pro final. O Otávio veio na minha direção, a voz rachando. Vanessa, para com isso. Tem gente aqui, pelo amor de Deus. Tem sim, eu cortei. Tem todo mundo que você queria impressionar. Você passou meses me fazendo de louca na frente dessas pessoas. Agora elas vão te ouvir explicar. Mas ele ficou mudo. Olhou em volta procurando um rosto, um só, que ainda acreditasse nele, e não achou nenhum. A mãe dele olhava para o chão. Os sócios já pegavam os paletós nas cadeiras. E a Priscila, sem conseguir encarar ninguém, atravessou a sala de cabeça baixa e saiu pela porta dos fundos, perseguida pelo olhar de cada pai e mãe que confiava a filha a ela todo dia. Eu desliguei a televisão, e o clique do botão foi o som mais alto daquela sala. Aí eu me virei para ele e falei baixo, só o suficiente para quem estava perto ouvir. O divórcio já está na justiça, Otávio. Os bens foram bloqueados ontem. Você não vai tirar mais nada de mim. Nem a Manu, nem um centavo. Já acabou. Só faltava você descobrir. Ele abriu a boca e não saiu nada. O homem que tinha resposta para tudo, que sabia o nome de cada garçom de cada festa, ficou ali parado sem conseguir me encarar. Eu peguei a minha bolsa, passei no meio dos convidados que abriram caminho sem dizer uma palavra, e saí pela porta da frente da minha própria casa. Atrás de mim ficou ele, sozinho no meio dos cacos da festa que tinha sido feita para celebrar ele. Depois daquela noite foi tudo ladeira abaixo para ele. A armação dele pela guarda virou contra ele. Usar uma professora e a própria irmã para forjar prova contra a mãe pesou muito na justiça. O desvio de dinheiro virou processo, e ele foi obrigado a devolver até o último centavo do que tinha tirado da nossa família. A Bruna, com o nome no caminho do dinheiro, respondeu junto, e teve que devolver a parte que recebeu pela empresa de fachada. E a Priscila perdeu o emprego e sumiu da cidade antes que os outros pais descobrissem o que tinha acontecido. A guarda da Manu ficou comigo. Eu fiquei com a nossa casa e com a parte que era minha por direito. Mas nada disso era o que importava. A única coisa que ele tentou me roubar e não conseguiu foi a Manu, minha filha. Meses depois, num domingo de tarde, montando quebra-cabeça no chão da sala, a Manu me perguntou do nada: Mãe, por que o papai não mora mais com a gente? Eu respirei fundo e respondi a única verdade que uma criança precisa ouvir. Porque às vezes as pessoas escolhem caminhos diferentes, meu amor. Mas tem uma coisa que você nunca vai precisar duvidar. A mamãe não vai a lugar nenhum. Ela encaixou a última peça do quebra-cabeça e sorriu para mim. E pela primeira vez em muito tempo, eu sorri junto, de verdade. Por meses, eu ouvi uma voz dentro de mim dizendo que tinha alguma coisa errada. E por meses, eu mandei essa voz calar a boca, porque era mais fácil acreditar num marido perfeito do que enxergar a verdade parada na minha frente. A traição mais difícil de aceitar não foi a dele. Foi perceber quantas vezes eu vi um sinal e escolhi não ver, só para não estragar a vida bonita que eu achava que tinha.
Se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é essa. Quando alguém precisa te convencer, todo dia, de que você está louca, geralmente é porque você está começando a enxergar certo. Escuta essa voz. Ela quase nunca erra. Se essa história mexeu com você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e ativa o sininho para não perder as próximas. Porque sempre existe uma verdade esperando o momento certo de aparecer.